Olá, eu sou o Dr. Cláudio Cunha, aqui do meu consultório estúdio, por um lado, um consultório de pediatria, por outro, um estúdio de psicomotricidade. A gente vai falar agora sobre comportamento e sobre a tríplice contingência do comportamento, que é o estímulo, a resposta e a consequência do que ocorre após esse estímulo que está vinculado a essa resposta, que vai gerar um valor. E esse valor é o que vai definir se esse comportamento vai ser reforçado ou esse comportamento vai ser punido, tá? Então esses primeiros estudos começaram lá com aquele negócio de Pavlov, tocava o sininho e o cachorro salivava, e depois veio com Skinner, com sua análise experimental, vendo os pássaros, pombos e ratos, como é que ele estudava o comportamento a partir de algo que é observável. Então é uma psicologia muito comportamental no sentido experimental, no sentido que a gente pode medir e observar, por isso que ela é muito científica, por isso que existe evidência científica, porque ela pode ser medida e podem se construir uma série de programas e processos, porque a gente observa comportamentos e analisa e faz análise funcional desses comportamentos. Bom, então o que baseia isso daqui? Baseia simplesmente lá em qualquer estímulo que gera uma resposta. Primeiramente, a gente falou que esses estímulos eram aqueles estímulos muito reflexos, então o bebê encosta a boca no seio, ele suga imediatamente, ele toma um susto, ele levanta os braços, quando a gente coloca ele no seio, ele tem um reflexo de abraçar com as mãozinhas, o processo de acomodação visual, o processo às vezes de acomodação da língua, todos se baseiam em processos reflexos muito primários. E em cima desses reflexos, que não são cognitivos, não existe pensamento, não existe reflexão sobre o movimento, sobre a motricidade. Ele simplesmente ocorre mediante um estímulo. Depois a gente vai construindo a nossa cognição. Antes disso, eu queria explicar uma coisa. Esses estímulos são 3 níveis do sistema nervoso. O primeiro nível é esse do reflexo, aonde bate um estímulo, automaticamente já ocorre um comportamento, que é um comportamento já pré-programado. Um segundo nível é um nível que é emocional. Emocional no sentido igual fuga e luta ou exploração. Então, quando a gente toma um susto, a gente fica preparado para fugir. O cachorro, quando escuta um barulho de fogos, ele treme por uma questão não de um reflexo que encosta nele, mas por uma sensação, por uma descarga emocional. Os animais se comportam de acordo com a emocionalidade dele. Se ele está excitado, feliz, ou atividade sexual, ou atividade exploratória, isso é um comportamento emocional do cachorro, um comportamento emocional das zebras. Quando ela vê um leão, todas saem correndo ao mesmo tempo, isso é um comportamento emocional. Assim como existe o comportamento emocional dos bebezinhos quando choram, quando estão com fome, quando estão com frio, ou quando estão com medo, ou quando estão com sono. Todos eles têm comportamentos que são muito emocionais. E depois o terceiro nível é o terceiro nível, onde tem os hemisférios cerebrais, onde a gente vai fazer a reflexão disso, vai processar essas informações, como na aula passada a gente viu. Vou deixar aqui para vocês verem também na aula passada como se dá o processamento executivo. E o processamento executivo já é algo mais de nível superior, cortical, que depende do quê? Da inibição, que é a primeira função executiva. Parar para não executar aquele movimento reflexo ou emocional, mas sim um movimento ajustado, preciso, reflexivo, com valor, com consciência, com performance particular, de acordo com esses estímulos, a criança consegue, então, programar, planejar
a sua resposta, não de forma automática, mas sim de forma reflexiva, tá? Então esse é o terceiro nível. Então temos 3 níveis. Um é reflexo, o segundo nível é emocional e o terceiro nível é cognitivo. Então aonde está o estímulo reflexo inicialmente? Tá? O estímulo-resposta está no reflexo. Só que, à medida que a gente vai fazendo as coisas no mundo, cada resposta que nós vamos tendo uma adaptação, as coisas vão dando certo, eu vou conseguindo, eu vejo, um exemplo, o bebezinho vê uma bolinha, ele simplesmente, o drive dele, o olho dele, ele vai para onde tem um estímulo mais interessante, digamos assim. Quem movimenta a ação de olhar para um determinado lugar é o próprio olhinho dele. Ele não pensa em olhar para a bolinha, simplesmente é um estímulo que está ali, e isso acalma a própria necessidade do olhar. Então, isso afaga o próprio olhar dele. E a partir disso, isso gera um valor para ele. Interessante. Na hora que ele se dá conta do evento, ou quando ele dá algum valor de consciência para aquele comportamento, a gente está construindo um repertório de valores. Então eu prefiro pensar no estímulo-resposta gera uma consequência, o estímulo e a resposta geram valores. Valores que são bons, eu gosto, gostei, ou valores que, não gostei. Quando a criança está lá com 2 aninhos, tentando andar, mais ou menos, né, se balançando, aí põe a mão lá no jarro da mamãe, e a mamãe dá um berro e eu grito, não! Aquilo gera não é legal encostar a mão ali, porque tem um berro da mamãe. Então a gente vai construindo um repertório em cima de todos os nossos comportamentos, e esse repertório vem das consequências das respostas de acordo com o estímulo. O estímulo e a resposta, elas não estão propriamente colados, mas todas as respostas que nós damos é porque houve algum estímulo e eu, com o meu processamento, resolvi ter uma resposta porque existiram consequências que me favoreceram para eu emitir essas respostas ou não. Então, o que é reforçador aumenta os comportamentos. O que é punidor, ele diminui comportamentos. E quando eu falo reforçador, não é nada de nenhum, a pessoa não ganha nada, ela não tem uma recompensa física. Essas consequências podem estar apenas em vários níveis. A recompensa, a consequência pode ser uma simples, uma ação que é gostosa. Então a criança, quando está explorando o chocalho e fica escutando aquele barulhinho de chacoalhar e de conseguir fazer um estímulo interessante, já é uma coisa muito reflexa ou emocionalmente satisfatória para ela. Ou se é algo reflexivo, cognitivo, que dá prazer. Olha, eu quero brincar com o meu bonequinho, eu quero brincar de Super-Homem ou do Homem-Aranha, porque ele quer inventar aquela história. Então, é um comportamento muito cognitivo. Olha, acho bacana dar aula, acho bacana inventar dar aula. Eu estou usando a minha cognição e, por si só, esse comportamento é reforçador para eu me motivar para fazer novos vídeos, por exemplo. Então, a cognição e as consequências, elas podem estar num nível muito corporal, muito básico, sensório motor, entra e sai sem pensar, podem estar num nível emocional, e quando eu falo emocional, não só emocional para dentro, mas socioemocional. Eu gosto de ir brincar no parque com outras crianças. Ou eu não gosto de ir no parque com outras crianças, não me sinto bem.
Eu quero explorar muitos brinquedos, ou eu não gosto de colocar a minha mão, porque tenho algo sensorial, eu não encosto em nada, por isso eu não quero ficar colocando a mão em lugar nenhum, e aí eu não exploro nada. Ou eu quero terminar de construir aquele quebra-cabeça, que eu acho bacana, e eu fico lá usando a minha cognição, me autoestimulando. Então a consequência é uma consequência que pode ser reforçadora, ou a consequência pode ser punidora. Punidora no sentido, olha, tomei danoninho e não gosto de danoninho. Como é que uma pessoa toma danoninho e não gosta de danoninho? Sim, se ela tiver algo na sensorialidade que aquele sabor não seja satisfatório, ela vai gerar um valor e uma resposta na hora de tomar uma consequência para ela não muito satisfatória. Então ela vai deixar de tomar danoninho, tomar Coca-Cola, porque tem algo na sensorialidade, tem uma personalidade sensorial, que é o que a gente falou na primeira aula. Como a gente discrimina os estímulos, tem muito a ver das minhas capacidades dos 5 sentidos, de como eu percebo. Quem percebe muito intensamente tem muita aversão a barulho, a luz, fotofobia. E se eu não tenho problema de sensorialidade, às vezes eu sou um buscador sensorial. Eu gosto de barulho, eu gosto de pegar a mão, eu também não fico quieto, eu sou um hiperexplorador, eu preciso estar sempre batendo, jogando com força, gritando. É porque eu estou sempre estimulando. Talvez essa criança tenha uma modulação sensorial, ao contrário, para menos. Ela integra com menos intensidade a sensorialidade. Então, o valor das coisas tem pouco valor. Então, encostar a mão devagar não é tão legal. Vamos encostar a mão rápido. Eu quero mais brinquedos, eu quero mais barulho, eu quero ir mais longe, eu quero explorar mais o ambiente. Então isso depende não só da sensorialidade, mas como eu processo a sensorialidade. E aí vem a questão da inibição. A inibição é o processamento mais cognitivo. Primeiro a inibição, que vai controlar o meu corpo. Depois a inibição vai controlar a minha emocionalidade. Depois ela vai controlar meu pensamento, a minha linguagem e como eu me comporto. Então, estímulo, resposta, consequência é a tríplice contingência do comportamento que vai propiciar eu ter uma valoração reforçadora ou uma valoração punidora. Vamos falar mais de reforço e punição na próxima aula. Legal? Até a próxima.